As histórias de monstros marinhos têm fascinado a humanidade por séculos. Desde os relatos de marinheiros antigos até os avistamentos modernos, essas criaturas gigantescas capturam nossa imaginação e desafiam nossa compreensão do que realmente existe nas profundezas do oceano. Neste vídeo, vamos explorar as lendas e a realidade por trás dos monstros marinhos, investigando avistamentos históricos e modernos, além de examinar a ciência que tenta explicar essas histórias intrigantes. Prepare-se para uma jornada através dos oceanos, onde mitos e fatos se entrelaçam. Vamos desvendar os segredos das criaturas que habitam nossas lendas marinhas e descobrir se há alguma verdade por trás dessas fascinantes histórias de monstros. O Kraken é talvez o mais famoso dos monstros marinhos, descrito como um gigantesco polvo ou lula que habita as águas profundas do Atlântico Norte. Marinheiros noruegueses e islandeses contavam histórias de navios sendo puxados para o fundo do mar por essa criatura colossal. Avistamentos de grandes tentáculos surgindo da água alimentaram a lenda ao longo dos séculos. A ciência moderna sugere que essas histórias podem ser baseadas em encontros reais com lulas gigantes, que podem crescer até 13 metros de comprimento. Em 2004, uma equipe de pesquisadores japoneses conseguiu fotografar uma lula gigante viva pela primeira vez, confirmando que essas enormes criaturas realmente existem nas profundezas do oceano. Mesmo assim, o verdadeiro tamanho e comportamento do Kraken continuam envoltos em mistério. A lenda do Kraken permanece viva na cultura popular e nas mentes dos marinheiros. A possibilidade de existirem criaturas tão grandes e poderosas nas profundezas do oceano continua a fascinar e aterrorizar. Cada nova descoberta sobre lulas gigantes adiciona mais intriga e profundidade ao mistério do Kraken. O Leviatã é uma criatura mencionada na Bíblia e em outras mitologias antigas, descrita como um monstro marinho gigantesco e poderoso. Na Bíblia, o Leviatã é frequentemente associado ao caos e à destruição, sendo um símbolo de poder incomensurável. Outras culturas também têm suas próprias versões do Leviatã, cada uma com características distintas, mas todas igualmente aterrorizantes. Alguns cientistas acreditam que o Leviatã pode ter sido inspirado por grandes animais marinhos, como baleias ou tubarões gigantes. Fossas de baleias pré-históricas como o Leviathan melvillei, um cachalote com dentes enormes, sugerem que criaturas desse porte poderiam ter influenciado as lendas. Essas baleias pré-históricas eram predadores temíveis e podem ter sido avistadas por antigos marinheiros, dando origem às histórias do Leviatã. A busca pelo Leviatã e criaturas semelhantes continua a inspirar exploradores e cientistas. Embora nenhuma evidência conclusiva tenha sido encontrada para provar a existência de monstros marinhos como o Leviatã, as lendas persistem e continuam a capturar nossa imaginação. As histórias dessas criaturas nos lembram do vasto desconhecido que ainda existe nas profundezas do oceano. O monstro de Gloucester é uma criatura marinha lendária que foi avistada pela primeira vez em 1817 na costa de Gloucester, Massachusetts. Descrita como uma serpente marinha, com uma cabeça semelhante à de um cavalo, a criatura foi vista por vários pescadores e habitantes locais. Os relatos variavam, mas todos descreviam uma criatura de tamanho impressionante e aparência assustadora. Os cientistas da época investigaram os avistamentos e especularam que poderia ser uma baleia ou uma grande enguia. No entanto, a falta de evidências físicas concretas deixou o caso sem solução. O monstro de Gloucester se tornou parte do folclore local, com novos avistamentos relatados ocasionalmente ao longo dos anos. Apesar dos avanços na tecnologia de exploração marinha, o mistério do monstro de Gloucester persiste. A criatura continua a ser um tema de interesse para criptologistas e entusiastas do sobrenatural. O enigma em torno do monstro de Gloucester exemplifica os mistérios não resolvidos que ainda existem nas profundezas dos oceanos. O Cadborosaurus, ou Cady, é um monstro marinho lendário supostamente avistado na costa do Pacífico da América do Norte, especialmente na Colômbia Britânica. Descrita como uma criatura serpentina com uma cabeça semelhante à de um cavalo e um corpo longo e ondulante, Cady tem sido objeto de avistamentos desde o século XIX. Pescadores e marinheiros relataram ver a criatura deslizando graciosamente pelas águas. Alguns cientistas sugerem que os avistamentos de Cadborosaurus
podem ser explicados por espécies conhecidas como grandes enguias ou tubarões-baleia. No entanto, a descrição consistente da criatura como tendo características únicas desafia essas explicações. Em 1937, uma carcaça que alguns acreditavam ser de um Cadborosaurus foi encontrada dentro de um cachalote, mas a identificação nunca foi confirmada. O Cadborosaurus continua a ser uma das lendas marinhas mais fascinantes do Pacífico Norte. Cada novo avistamento ou relato adiciona mais uma camada de mistério a essa criatura enigmática. Os cientistas e criptozoologistas continuam a investigar na esperança de encontrar provas definitivas da existência de Caddy. Embora tecnicamente um lago, o Lago Ness na Escócia está intimamente ligado aos mistérios do oceano, devido à sua conexão com o mar através do sistema de canais escoceses. O monstro do Lago Ness, carinhosamente chamado de Nessie, é uma das criaturas lendárias mais famosas do mundo. Avistamentos de uma criatura grande e serpentina nas águas do lago datam de mais de 1.500 anos. Em 1934, uma fotografia conhecida como a Foto do Cirurgião supostamente mostrou Nessie, mas foi posteriormente revelada como uma farsa. Apesar disso, relatos de avistamentos e expedições para encontrar Nessie continuam. Muitas teorias foram propostas, incluindo a possibilidade de que Nessie seja um plesiosauro sobrevivente, uma espécie de dinossauro aquático. No entanto, as provas permanecem elusivas e o mistério persiste. A fascinação com Nessie atrai turistas e investigadores de todo o mundo ao Lago Ness, em busca de um vislumbre da misteriosa criatura. Cada nova expedição ou avistamento adiciona mais uma camada ao enigma do monstro do Lago Ness. O monstro de Montauk é uma criatura misteriosa que apareceu nas praias de Montauk, Nova York, em 2008. A carcaça de um animal desconhecido foi encontrada por moradores locais, que ficaram perplexos com sua aparência bizarra. A criatura tinha um corpo sem pelos, dentes afiados e parecia ser uma combinação de vários animais conhecidos. As imagens do monstro de Montauk rapidamente se tornaram virais, e várias teorias sobre sua origem surgiram. Alguns acreditavam que era uma criatura mutante resultante de experimentos científicos, enquanto outros achavam que poderia ser um animal marinho desconhecido. A carcaça desapareceu misteriosamente antes que uma análise científica completa pudesse ser realizada. Até hoje, o monstro de Montauk permanece um mistério. As teorias sobre sua origem continuam a circular, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. O caso exemplifica como criaturas misteriosas ainda podem aparecer e desafiar nossa compreensão do mundo natural. O Ogopogo é uma criatura lendária supostamente avistada no Lago Okanagan, na Colômbia Britânica, Canadá. Descrito como uma serpente marinha com uma cabeça de cavalo ou bode, o Ogopogo tem sido objeto de avistamentos e lendas por séculos. Os relatos mais antigos vêm das tradições orais dos povos indígenas da região, que chamavam a criatura de Nha-Aitk e acreditavam que ela habitava as profundezas do lago. Os avistamentos modernos de Ogopogo começaram no início do século XX, com muitos moradores e turistas alegando ter visto a criatura. Fotografias e vídeos de supostos avistamentos foram apresentados, mas a qualidade geralmente é baixa e inconclusiva. Alguns cientistas sugerem que os avistamentos podem ser explicados por ondas, troncos flutuantes ou grandes peixes. Apesar da falta de evidências concretas, o Ogopogo continua a ser uma parte importante da cultura e do folclore locais. O mistério da criatura atrai turistas e entusiastas do paranormal, mantendo vivo o interesse e a curiosidade sobre o que pode estar escondido nas profundezas do Lago Okanagan. A serpente marinha da ilha de Storhö, conhecida como Storhö-Odjuret, é uma criatura lendária que habita o Lago Storhön, na Suécia. Relatos de avistamentos da criatura datam do século XVII, descrevendo-a como uma serpente longa e sinuosa com uma cabeça de cachorro ou dragão. A criatura supostamente mede entre 6 e 14 metros de comprimento e é conhecida por sua natureza esquiva. Numerosos avistamentos foram relatados ao longo dos anos, com testemunhas descrevendo a serpente movendo-se graciosamente pela água ou emergindo brevemente à superfície. Em 1894, uma sociedade foi formada para capturar Storhö-Odjuret,
e uma armadilha gigante foi construída, mas a criatura nunca foi capturada. A falta de provas concretas mantém o mistério vivo. A lenda de Storgio Juret é uma parte importante da cultura local, e o lago continua a atrair turistas e investigadores paranormais. Embora os cientistas permaneçam céticos, o fascínio pela serpente marinha persiste, alimentando histórias e teorias sobre o que realmente pode estar vivendo nas profundezas do lago Sturgeon. Em 1962, uma carcaça misteriosa, conhecida como Globster, foi encontrada na costa da Tasmânia. A criatura não tinha olhos, ossos ou dentes visíveis, e sua origem era desconhecida. A descoberta intrigou cientistas e curiosos, que se perguntavam se era uma nova espécie ou uma criatura marinha desconhecida. O Globster da Tasmânia foi examinado por biólogos marinhos, que inicialmente ficaram perplexos com a estrutura gelatinosa e a falta de características identificáveis. Algumas teorias sugeriram que poderia ser um polvo gigante ou uma massa de tecido adiposo de um animal marinho em decomposição. Análises subsequentes indicaram que o Globster era provavelmente restos de um cachalote em decomposição, mas a falta de provas conclusivas deixou espaço para especulação. Os Globsters, em geral, são carcaças de origem desconhecida que aparecem nas praias ao redor do mundo. Cada nova descoberta gera interesse e debate sobre o que essas criaturas podem ser, e o Globster da Tasmânia é um dos exemplos mais famosos desse fenômeno. O mistério em torno desses achados continua a fascinar cientistas e entusiastas da criptozoologia. Em 1808, uma carcaça gigantesca foi encontrada na ilha de Stronsay, na Escócia. A criatura, conhecida como o Monstro de Stronsay, tinha cerca de 17 metros de comprimento e uma aparência serpentina, com uma crina semelhante à de um cavalo correndo ao longo de suas costas. A descoberta causou grande excitação e especulação sobre a identidade da criatura. Os cientistas da época examinaram a carcaça e ficaram divididos sobre sua origem. Alguns acreditavam que era uma nova espécie de serpente marinha, enquanto outros sugeriam que poderia ser um tubarão gigante em decomposição. A falta de características específicas, como a ausência de ossos identificáveis, complicou ainda mais a identificação. O monstro de Stronsay permanece um enigma, com debates contínuos sobre o que realmente foi encontrado naquela praia escocesa. A descoberta é um lembrete de que os oceanos ainda guardam segredos que podem desafiar nossa compreensão e nos surpreender com novas descobertas. O mistério da criatura de Stronsay continua a ser uma das histórias mais intrigantes de monstros marinhos. O monstro do Lago Champlain, carinhosamente chamado de Champ, é uma criatura lendária supostamente habitando o Lago Champlain, que fica entre Nova York e Vermont, nos Estados Unidos, e Quebec, no Canadá. Relatos de avistamentos de Champ datam do século XIX, com testemunhas descrevendo uma criatura grande e serpentina nas águas do lago. Os avistamentos de Champ continuam até hoje, com inúmeras fotografias e vídeos apresentados como evidência. No entanto, assim como muitos outros monstros lacustres, as provas são geralmente de baixa qualidade e inconclusivas. Algumas teorias sugerem que Champ poderia ser um peixe grande, como um esturjão ou uma enguia gigante. O Lago Champlain é um destino popular para turistas e entusiastas do paranormal, atraídos pela possibilidade de avistar Champ. O mistério em torno da criatura mantém viva a lenda e continua a fascinar pessoas de todas as idades. As buscas e investigações por Champ exemplificam a contínua busca por respostas aos enigmas dos monstros marinhos. A serpente marinha de Valhalla é uma criatura mítica mencionada na mitologia nórdica. Também conhecida como Jörmungandr, a serpente de Midgard, é descrita como uma serpente gigantesca que circunda o mundo e morde a própria cauda. Segundo a lenda, quando Jörmungandr soltar sua cauda, o Ragnarok, ou o fim do mundo, começará. Embora a serpente de Midgard seja claramente um ser mitológico, alguns acreditam que a lenda pode ter sido inspirada por encontros reais com grandes serpentes marinhas. Relatos de avistamentos de criaturas semelhantes a serpentes gigantes em mares e oceanos ao redor do mundo podem ter alimentado a mitologia de Jörmungandr. A serpente de Midgard é um exemplo de como mitos e lendas
podem se entrelaçar com avistamentos reais para criar histórias duradouras. O fascínio por essas criaturas continua a inspirar livros, filmes e investigações sobre a existência de serpentes marinhas gigantes. As lendas de monstros como Jormungandr nos lembram do poder da narrativa e da imaginação humana. O monstro de Lagarfljótstormur, ou Lagarfljótsormurin, é uma criatura lendária que supostamente habita o lago Lagarfljót, na Islândia. Descrito como uma serpente ou dragão, Lagarfljótsormur tem sido relatado em avistamentos desde o século XIV. As descrições variam, mas geralmente retratam a criatura como tendo um corpo longo e ondulante que emerge ocasionalmente à superfície. Em 2012, um vídeo supostamente mostrando Lagarfljótsormur se tornou viral, reacendendo o interesse na lenda. O vídeo mostrava uma forma serpentina movendo-se sob a água gelada do lago. Embora alguns especialistas tenham sugerido que o vídeo poderia ser de um objeto inanimado movido pela correnteza, muitos acreditam que ele oferece evidências da existência da criatura. Lagarfljótsormur continua a ser uma parte importante do folclore islandês, atraindo turistas e entusiastas do paranormal ao lago Lagarfljót. O mistério da criatura persiste, mantendo viva a curiosidade sobre o que realmente pode estar escondido nas águas frias e escuras do lago. As investigações continuam, mas a falta de provas concretas mantém o Lagarfljótsormur no reino das lendas. Em 1997, um som extremamente poderoso e de baixa frequência, conhecido como bloop, foi detectado por hidrofones no Oceano Pacífico. O som foi registrado várias vezes e parecia vir de uma área remota no sul do oceano. Inicialmente, especulou-se que o som poderia ter sido produzido por uma criatura marinha gigantesca, desconhecida pela ciência. Estudos subsequentes sugeriram que o bloop poderia ter sido causado pelo rompimento de uma grande massa de gelo na Antártica. No entanto, a verdadeira origem do som nunca foi confirmada definitivamente. O bloop continua a ser um dos sons subaquáticos mais misteriosos já registrados, alimentando teorias e especulações sobre o que poderia estar escondido nas profundezas do oceano. O mistério do bloop exemplifica como os oceanos ainda guardam segredos que podem desafiar nossa compreensão. Sua intensidade e a falta de uma explicação clara continuam a fascinar cientistas e entusiastas do oceano. O bloop permanece um enigma fascinante, que nos lembra do quanto ainda temos a descobrir sobre o mundo subaquático. Em 1997, uma carcaça desconhecida, referida como Globster, foi encontrada na praia de Bermuda. Sem olhos, ossos ou dentes visíveis, a origem do Globster era um mistério. A descoberta intrigou cientistas e curiosos, que se perguntavam se era uma nova espécie ou um animal marinho desconhecido. Examinado por biólogos marinhos, o Globster de Bermuda desafiou a identificação. Algumas teorias sugeriram que poderia ser uma massa de tecido adiposo de um animal marinho em decomposição. Análises indicaram que o Globster provavelmente era restos de um cachalote em decomposição, mas a falta de provas concretas deixou espaço para especulação. O Globster de Bermuda é um exemplo famoso de como carcaças desconhecidas podem aparecer e desafiar nossa compreensão do mundo natural. O mistério em torno desses achados continua a fascinar cientistas e entusiastas da criptozoologia, alimentando debates e teorias sobre o que realmente pode estar escondido nos oceanos. Os monstros marinhos, sejam lendas antigas ou avistamentos modernos, continuam a capturar nossa imaginação e desafiar nossa compreensão. Cada história, cada criatura avistada, nos lembra do vasto desconhecido que ainda existe nas profundezas do oceano. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias incríveis, deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Sua participação é essencial para continuarmos explorando e compartilhando esses fascinantes mistérios dos monstros marinhos.